Oi pessoal, hoje a gente começa uma nova série aqui no canal que chama Sofá de Fala. Vai ser uma série em que a cada convidado a gente vai trazer assuntos como moda, sustentabilidade, ativismo, comida orgânica, enfim, esses temas que a gente tanto quer saber ultimamente, mas que tão pouco se fala ainda na mídia. Então a gente vai chamar convidados que têm lugar de fala dentro de cada assunto para contar um pouquinho mais pra gente. E hoje eu tô aqui com a minha primeira convidada, Mônica Guerra Rocha, fundadora do Comida do Amanhã. Fala um pouquinho do que é o Comida do Amanhã. Então, Giovana, muito feliz de poder estar aqui, estar inaugurando esse sofá maravilhoso. Falando um pouquinho sobre o Comida do Amanhã. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, uma organização não governamental, e a gente se resume a uma frase profundamente complexa e rápida. Nós queremos regenerar o planeta e reconectar os seres usando a comida como uma estratégia e usando a arte, a cultura e o design como ferramentas. Então a gente entende que para a gente se reconectar tanto com o planeta, com as outras pessoas e os outros seres e com o nosso próprio corpo, a gente fala que a comida é o principal atalho, é o atalho mais rápido. Porque não tem nenhuma rede social maior do que comida. A gente o tempo inteiro come, ou está cozinhando, ou está produzindo. É o que conecta todos nós. Não tem nada que nos conecte com a natureza mais do que a comida, que ela produz e que a gente come e devolve a semente para ela. E não tem nada mais que se conecte com quem a gente é. As nossas escolhas alimentares, o que a gente gosta de comer e o efeito que isso tem dentro do nosso corpo. Então a Julieta usa sempre a comida como uma forma de poder transformar paradigmas na relação que a gente tem com o mundo, com os outros e com a gente. E como é que a gente faz isso? A gente pega a arte, a cultura, o design, a gente não prefere usar, a gente fala que prefere usar o lado direito do cérebro que controla mais as emoções. Então a gente quer fazer uma revolução afetuosa, ecofeminista do mundo, partindo da comida e de todos os movimentos que são belos e que são potentes. E como que foi a sua transição, você, vida pessoal, até esse estalo de que a comida é tão importante e a sua relação com a comida? Como foi sua vida toda? Nossa, a vida toda vai ser difícil contar aqui, mas eu tive anorexia eu sempre começo um pouco mais por aí. Eu tive anorexia com 16 anos, 15 para 16 anos. Eu tinha uma relação muito potente com a comida. Eu tinha uma relação muito potente com a comida, eu já era apaixonada por comer, só que eu comia em exagero, né? Eu não tinha autoconhecimento. E aí, com 16 anos, eu comecei a deixar de comer, comecei a ter uma relação muito difícil, fiz uma dieta muito radical e fiquei mais ou menos um ano sem me alimentar, né? Com anorexia nervosa. Nesse momento, eu virei vegetariana e falo, inclusive, que é por conta da minha lua em peixes que eu me curei da anorexia nervosa quando eu comecei a trazer isso para causas maiores. Então, eu comecei a entender que a comida, aquilo que eu tinha medo que me matasse, ia ser o que iria fazer com que eu me conectasse com o mundo. Eu poderia colocar os meus valores na relação que eu tinha com o alimento. Decidi virar vegetariana, comecei a cuidar de ir na feira. O meu pai tem uma mercearia, então desde criança que ele trazia a caixa das frutas para casa, ele sempre me falava da sazonalidade dos alimentos, então eu tinha uma relação muito profunda, mas que ela não era cuidada. Quando ela começou a ser cuidada, ela começou a ser cada vez mais forte na minha vida pessoal. Isso vira a minha profissão e vira a minha missão nesse mundo depois de eu trabalhar muito com sustentabilidade. Eu trabalhava em organizações tanto com sustentabilidade corporativa, organizações ambientalistas, com a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. E quanto mais eu lia relatórios e eu lia informações técnicas, eu fui entendendo que nada contribui mais para o desmatamento, para a emissão de gases de efeito estufa, para a perda de recursos naturais, de ecossistemas, do que o sistema alimentar que a gente tem. Então, quando eu me apercebi disso, eu entendi que aquilo que era a minha maior paixão era talvez a ferramenta mais importante para poder fazer as transformações que eu queria ver no mundo. Sim. E aí eu decidi sair dos trabalhos que eu tinha e fundar o Comida do Amanhã para ter uma visão um pouco diferente sobre a relação que a gente tem com a comida e entender que todo mundo, como eu, se a gente começar a olhar para nós e a se conhecer, podemos mudar o mundo 3 vezes por dia, colocar os nossos valores nas decisões mais simples, como que arroz eu vou comprar, com quem eu vou cozinhar, com quem eu vou dividir a minha comida e como é que eu vou fazer disso um ritual na minha vida. Sim. E falando em ritual, isso eu tô cada vez mais buscando também comer orgânicos, me alimentar de maneira mais saudável, conseguir tirar a carne da minha vida, que é muito difícil. Você adaptar a sua vida para não comer a carne, porque você tem que fazer uma série, é um planejamento, né? E aí conta um pouquinho de quais são esses seus rituais, desde como você compra, onde você compra, enfim. Eu não como carne desde essa altura, né? Faz 18 anos que eu sou vegetariana, faz uns 10 anos que eu parei com o peixe, porque eu tinha até de recuperar ferro, uma série de nutrientes que eu tinha perdido com a anorexia.
Então eu tive uma menorreia, não menstruei durante mais de um ano, então eu precisei de comer peixe. Eu parei completamente com a carne, eu já tive vários momentos que eu falo que existe um mundo ideal. É como se o tempo inteiro eu ficasse colocando coisas na balança no meu dia a dia. No mundo ideal, eu falo, a gente sempre tende a olhar para o foco, para o target final. Eu comeria comida da estação, da época, preferencialmente da pequena produção, preferencialmente orgânica. Eu dividiria ela preferencialmente com as pessoas que eu amo, eu cozinharia ela preferencialmente em casa. Então tudo isso seria o lugar do mundo perfeito e sem embalagem. Uhum. Quando alguma dessas itens não entra na conta, eu tento reduzir o dano. Então, se eu preciso de comprar fruta e a feira orgânica não está tendo a feira orgânica nesse dia, ou eu não estou com tempo para ir na feira orgânica, eu tento ir numa feira convencional, evitar o grande supermercado. Se eu preciso ir no supermercado, eu tento comprar a fruta que é da estação, porque eu sei que ela vai ter menos agrotóxico. Se eu não consigo comprar a fruta que é na estação, talvez eu tente comprar ela perto com um pequeno produtor, ou eu tente trazer algum esquema em que possam entregar em casa. Então a gente sempre tentar ajustar aquilo que a gente tem como possibilidade, né, na nossa vida, com uma redução o máximo possível de impacto que isso possa ter. Muitas vezes eu acabo optando por não descer no supermercado e comprar cebola, e comecei a fazer amizade com meu vizinho, e peço a cebola dele, e troca a cebola com tomate, e a gente começou a criar Os uma ovos, né, que você falou. Os ovos, agora acontece isso, né, agora eu tenho eu conheci, né, uma produção de ovos aqui da região do Rio de Janeiro, que eles entregam ovo caipira, eles têm foto das galinhas no Facebook, gente, das galinhas felizes. E aí eu compro 6 ovos e eu viro um ponto de entrega para as pessoas que querem ovo orgânico, agroecológico. 6 dúzias. 6 dúzias de ovos, e aí as pessoas vão lá em casa e pegam também. Então a gente também tem que se tornar ativo nesse movimento. Sim. Como é que eu posso ser participativa? Eu não vou ficar reclamando que só tem ovo no supermercado. A gente faz parte da rede, Exatamente. Né? Então quando a gente começa a encurtar a cadeia, a gente começa a entender que nós também podemos ser distribuidoras. Sim. Nós podemos fazer parte de uma cadeia logística mais sustentável. E às vezes são coisas muito simples, receber os 6 ovos e às vezes eu pego e deixo no metrô para alguém pegar. Olha, então a gente pode começar a fazer isso. A gente pede aqui em casa também toda quarta-feira o pessoal do MST, que é o maior, pouca gente sabe, mas o MST é o maior produtor de arroz orgânico do mundo. É incrível. E eles têm uma cesta também de produtos orgânicos que eles passam pra gente na terça pelo WhatsApp, e aí na quarta eles entregam aqui em casa. E é isso, a gente faz parte da rede, né? Eu acho que a principal coisa dessa sua questão da comida é entender que fazemos parte do todo, né? E é a principal questão da sustentabilidade também. E aí, eu entro numa questão também que a Mônica, a gente participou de um seminário de sustentabilidade na UERJ, que foi onde a gente se conheceu, e ela foi a primeira pessoa que me contou sobre o ecofeminismo. E desde então eu fiquei cada vez mais interessada nesse assunto. E aí, falando de nós como parte do todo, eu acho legal falar que nós, mulheres, somos ainda mais parte do todo, porque estamos muito conectadas com a natureza. E eu quero que a Mônica conte um pouquinho pra gente sobre o ecofeminismo. Na verdade, o ecofeminismo, ele entrou pra mim, foi muito bom, porque eu tinha a sensação que eu tinha um coração que não cabia em nenhuma caixa. E eu não sabia muito bem o que eu acreditava, como é que se chamava. E quando o ecofeminismo, eu comecei a ler cada vez mais sobre a Vandana Shiva, a ver os vídeos da Vandana Shiva, já era apaixonada pela Vandana Shiva completamente. E aí eu fui descobrir que ela era ecofeminista. E quando eu descobri que ela era ecofeminista, eu comecei a entender quem eram as outras ecofeministas. A Wangari Maathai, que ganhou o Prêmio Nobel, né, da Paz em 2004, que é uma indiana. Que é do Quênia, uma queniana que plantou 30 milhões de árvores pelo Quênia. Ecofeminista. E todo mundo me chamava sempre a menina que abraça a árvore. E abraçar a árvore é um dos grandes começos do ecofeminismo na história da Vandana Shiva, quando tem o Shipko Movement, que é o pessoal na Índia, né, no norte da Índia, perto dos Himalaias. Nos anos 80, que as mulheres começam a se abraçar às árvores e impedem o desmatamento, porque o desmatamento estava provocando alagamentos enormes nas cidades e estava impedindo de ter alimento. E como as mulheres que cuidavam da alimentação na casa e que cuidavam da preservação da família, elas que tomaram o front nessa discussão. Então, elas que chegaram e se abraçaram nas árvores, e você vai ter que levar eu junto, porque sem essa árvore minha família não vai existir. E aí que a Vandana Shiva se torna uma grande figura dentro do ecofeminismo. Então, o ecofeminismo, ele entra muito, pra mim, na minha relação, acho que foi um processo meio paralelo quando eu comecei a olhar para essa desconexão que a gente tem com a Terra, né, o abuso que a gente exerce sobre a Terra, a dominação que a gente exerce sobre a natureza, e eu comecei a entender que isso era um processo que acontecia muito em paralelo com as mulheres. Então, as situações de abuso dentro do regime do patriarcado que a gente vive, não é, até hoje, existe um olhar muito parecido com o que se faz sobre a Terra e com o que se faz sobre as mulheres.
E quando a gente começa a resgatar isso anos antes do patriarcado, a gente vê que a mulher sempre foi muito associada com a terra. Né? Gaia era uma mulher, as mulheres são muito associadas com a fertilidade. Sim. Deméter, que é a deusa da agricultura, que é mãe de Perséfone, que é considerado um dos grandes exemplos, né, na mitologia grega do que representa o feminino. Então a nossa associação com a fertilidade da terra, com os ciclos naturais, né, nós somos completamente cíclicas, o nosso hormônio é totalmente cíclico. A gente menstrua muito próximo com os ciclos da lua. A gente tem, as nossas etapas ao longo desse ciclo são muito próximas dos arquétipos das 4 estações. Então nós somos biologicamente muito conectadas com a natureza e nós fomos treinadas, a Vandana Shiva fala muito isso, nós fomos treinadas ao longo dos séculos para sermos muito especialistas em tudo que cuida de vida e existência. Sim. E foi uma coisa que começou a ser cada vez mais destacada. Então quando eu entendi que a nossa relação com a Terra era tão próxima, ou o desdém que existia da nossa relação com a Terra era tão próxima com o desdém que existia da relação com o nosso próprio feminino, para resgatar um só tem como resgatar o outro. Então eu comecei a entender que não tem como ser ambientalista sem ser feminista, porque essa disrupção que a gente tem de a natureza lá e eu aqui é uma tomada que é totalmente antifeminista. Sim. É a gente se entender como parte da natureza. E me interessa muito também esse movimento sendo um movimento que nasce do Sul. É um movimento que vem da Índia muito forte. Claro, o primeiro texto que existe que fala sobre o termo, né, do ecofeminismo é da Françoise d'Aubonne, que ela tem um livro chamado Feminismo à Morte. Em 74, mas ele na prática ele é muito aplicado no Quênia, na Índia. Então quando a gente começa a olhar para a Amazônia como uma mulher, para a terra como uma mulher, para o cerrado como uma mulher, e a gente começa a entender que quanto mais se desmata, mais se estupram mulheres, quanto mais se descuida dos ciclos naturais, mais se desrespeitam os ciclos femininos, a gente começa a entender que talvez para fazer esse resgate, essa reconexão, a gente tem que começar a olhar para dentro. Sim. E isso é muito uma visão também do pós-ativismo, né? do Bayo Akomolafe, que eu acho muito maravilhoso, que ele fala: o pós-ativismo não é o que vem depois do ativismo, é um ativismo repensado em paradigma. Em vez de eu olhar para eu e você como sendo o outro e a gente entrar em embate, eu vou olhar eu e você como uma conexão, eu e você somos a mesma coisa. Então o pós-ativismo fala e desacelera e começa a escutar a terra, porque ela tem muita coisa para te dizer. Sim. Não combata a não invasão da terra, mas comece a entender o que é que ela está te pedindo. Então, começar a olhar para tudo como um conjunto de relações, né? Colocar tudo na relação e não no sujeito, e entender que nós somos verbo, que nós somos escolha, fez com que eu tivesse uma série de atitudes que agora eu sei que são ecofeministas, sim, mas que poderiam ter qualquer outro nome. Então, são 2 linhas, primeiro, nós mulheres como oprimidas não devemos ser opressoras, e a linha da nossa conexão de ciclo menstrual com a lua, enfim. Falando dessa linha mais mística, não sei se pode chamar de mística, sagrado feminino, né? Você tem rituais? Na verdade, outro dia me perguntaram quando é que foi que se abriu meu primeiro grande portal, né? Em relação com quem eu sou. Eu já participei de algumas rodas, de alguns grupos, inclusive alguns grupos mais secretos, outros grupos menos secretos, e que me abriram muitas percepções. Mas eu falo que alguns dos meus rituais, e cada vez o meu ritual tem sido eu me policiar, que nem é uma boa palavra, mas eu me observar se eu estou vivendo o momento nos meus 5 sentidos e em toda a potencialidade que tem. Então eu comecei a ritualizar vários processos que eu faço, principalmente na comida. Eu acho que o momento que eu como pra mim é muito ritual. O dividir, começar a separar o alimento, preparar o alimento. Eu faço cafés da manhã de 1h30. Eu me permito ter um café da manhã de 1h30. Então é mesmo? Vou trabalhar totalmente. E aí, como é seu café da manhã? Cada dia eu vou sentindo como é que o meu corpo tá pedindo, não é? Se eu sinto que eu tô, sei lá, se eu tô na menstruação, eu vou querer um café da manhã quente. Eu vou fazer um mingau, eu vou cozer um aipim, uma mandioca. Eu vou vou fazer um leite de coco e vou esquentar leite de coco com o meu café, vou fazer uma coisa muito mais acolhedora. Se eu tô no verão, eu vou picar uma série de frutas, eu vou fazer um suco verde. Então, dependendo do meu estado cíclico também, eu vou puxar, engraçado, né? Eu vou puxar da natureza aquilo que representa o meu estado. Se eu tô mais expansiva, eu vou buscar flores. Tem coisa mais expansiva na natureza do que flores e frutas. Sim. Se eu estou mais retraída, eu vou buscar raízes e cozer um inhame. E tem mais coisa mais retraída do que aquilo que fica debaixo da terra. Sim. Então, quando a gente começa a olhar essas coisas, começa a entender, é eu respirar e entender o meu corpo e o que ele está pedindo. Eu tenho cada vez mais o ritual de nadar no mar, tem sido uma conexão muito grande para mim, e cada vez que eu estou nadando, porque a respiração da natação é muito meditativa, então eu tenho feito isso cada vez mais. Você faz natação no mar? No mar.
O Rio de Janeiro é muito bom pra É. poder fazer isso, né? É muito maravilhoso. Eu vejo tartaruga durante a natação, eu vejo cardume de peixe. Demais. É muito maravilhoso. Sentir o sol batendo no rosto, estar no meio, imergida na Sim. natureza. E ao nadar, e uma coisa que eu tenho também cada vez feito mais, eu tenho lido muita poesia, lido muitas mulheres, trazido muitas mulheres para dentro da minha casa, a gente faz muitas rodas juntas, eu poder ritualizar um pouco a lua, então eu tô sempre atenta que lua que a gente tá, como é que faz essa ritualização. A lua mexe muito com você? Mexe. Eu ainda tô me encontrando nela, porque eu acho que a gente tem uma lua interna, tem a lua do céu, mas tem uma lua interna da gente. Então tem momentos em que a lua pode estar uma lua cheia, mas eu tô num período mais menstrual, por exemplo, então eu vou estar numa lua nova dentro de mim. Então eu tento entender como é que eu tô me dialogando com ela. Mas eu desde há muito tempo que eu não entendi o que isso acontecia, de eu olhar pra lua e me arrepiar. Tem uma conexão muito forte. Muito forte. E a gente precisa de resgatar isso. Sim. Precisa Você muito. planta sua lua? Sempre. Eu também comecei a plantar, tô adorando. Sempre. Como é poderoso, né? A cada ciclo. Sempre. E você entende que não pode pular etapa? É. Quando você entende que a gente tem algo muito nutritivo dentro da gente pra terra, como é que poderia ser de outro jeito? E aí a gente começa a entrar no ecofeminismo na prática. Mas pra quem não sabe o que é plantar lua, é você plantar a sua própria menstruação. Usamos coletor menstrual, né? Até porque o absorvente não é degradável, não é ecológico. Não é recomendado. Então você usa o coletor menstrual, você guarda o seu sangue dentro de um potinho vedado, um pote de vidro. E o cheiro forte que a gente sente quando está no absorvente é porque é o contato do sangue com o ar, com o plástico, com toda aquela química que tem no absorvente. Dentro do vidrinho, ele tem um cheiro forte, mas ele não é fedido. E o sangue feminino, ele tem ferro, fósforo e nitrogênio. São 3 ingredientes muito poderosos para a fertilização das plantas. Então você guarda esse sangue dentro de um vidrinho e no final do seu ciclo você planta, só que sempre faça um ritual. Por exemplo, eu comecei, vai mudando, né, a cada vez. Mas eu medito, eu tomo rapé, adoro rapé indígena. E aí eu comprei um tarô recentemente, que é o Oráculo das Deusas. Você conhece? E aí você pede uma... E é tão assertivo. Se eu falo isso com pessoas que são céticas, as pessoas acham que, né? Enfim, mas eu acredito muito e é muito assertivo. E à medida que você vai plantando o seu sangue, né? Vou jogando o seu sangue numa planta específica ou nas plantas da sua casa, uma que você escolha, que você queira fazer esse ritual, você vai deixando tudo que você não quer mais para esse mês, você vai mentalizando o que você quer e como aquilo fica dentro da gente, né? Durante todo o mês, assim. É muito importante, né, fazer ritualizações. A nossa sociedade está toda montada em ritualizações. Inclusive, as grandes celebrações religiosas que a gente tem, mais não são do que ritualizações pagãs. O Natal é uma ritualização cristã em cima de todo um processo. É uma celebração cristã em cima de um ritual pagão de celebrar o nascimento do Deus Sol na noite mais longa do ano, que é o solstício do inverno. Sim. Então, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente não percebe que está constantemente ritualizando. Por que a gente não pode ritualizar os nossos próprios desejos, os nossos próprios pedidos? Por que a gente não pode entender que estamos semeando as nossas coisas quando a primavera chega? O que eu vou semear esse ano? É muito doido a gente, na verdade, ter o Réveillon, o Ano Novo, no meio do verão. No pico do verão, em que a gente não está semeando nada. O Ano Novo em Portugal, né, de onde eu venho, acontece no inverno. E por isso que faz sentido fazer os desejos do ano que vem. Porque a gente está com a terra fértil no inverno, para poder pedir quais são as sementes que a gente vai colocar nela, para elas poderem se transformar em frutos, para poder fazer as podas no outono, né, que é quando caem as folhas das árvores. O que eu quero podar? O que eu aprendi desse ano que não faz mais sentido para mim, que eu vou fazer no ano que vem? Então a gente começa a fazer esse processo de ritualização e entender que tudo é cíclico. E que tudo pode renovar todo dia, a gente tem uma oportunidade de fazer tudo diferente. E eu acho que o plantar da lua, ele é muito simbólico, porque ele nos conecta muito com o nosso feminino. Para mim foi muito mágico eu entender que não tem problema nenhum com a minha menstruação, muito pelo contrário. Que ela você não ter nojo do seu próprio sangue, exato. O próprio coletor, eu acho que o processo mecânico do coletor é muito bom, porque a gente tem que mexer com a gente, a gente tem que tocar com a gente. Ver o sangue, ver que você não menstruou tudo isso. Eu achava que era 1 litro de sangue, não é muito pouquinho, é uma coisa muito pouquinha. Entender que é fértil, e não tem nada... Gente, como é que pode a gente acreditar, ou fazerem a gente acreditar, que um sangue que dá vida... Marieta não existiria sem sangue menstrual. Um sangue que dá vida, que gera vida, que vem do endométrio, que não foi fecundado, pode ser alguma coisa nojenta.
Se isso é o Por princípio da muito tempo humanidade... eu acreditei nisso, Eu né? também, eu chorei muito quando eu menstruei a primeira vez, eu tinha muita raiva, eu dizia, próxima encarnação eu quero nascer homem. Eu falei, mas agora nem buscando, eu quero nascer mulher umas 5 encarnações. Porque é muita potência. Ter um útero, né? A gente tem um casulo do mundo dentro da gente. E isso é tão bonito, porque quando a gente vê que a lua muda lá em cima, a gente menstrua e o nosso sangue que vai para a terra, e o sangue menstrual é mais nutritivo do que o sangue que corre nas veias, e ele vai nutrir a terra, a gente começa a virar um canal de comunicação da lua com a terra. Tem coisa mais bonita, Nossa, tem uma coisa que verdade. acontece com a gente e a gente joga um sangue que vai nutrir a terra. A gente tá aqui a serviço dela, da mãe, de tudo. Então, quando isso começa a acontecer, eu me sinto tão protegida. Eu não sei se você sente, mas eu me sinto tão acolhida. É como se eu estivesse dizendo, eu sei que é pra eu fazer isso. Ninguém me ensinou, mas eu sinto que eu tô fazendo uma coisa que é pra ser feita. É um estalo que você sente que você pertence a tudo isso, né? Você tá aqui na hora certa, com a sua missão. Que Você faz entende, sentido. você faz parte do todo. Essa sensação de você se sentir parte do todo é muito boa. Por isso que eu acho que a sustentabilidade, quando as pessoas viram a chavinha e começam a entrar cada vez mais nessa, é essa sensação de fazer parte do todo. Isso pra mim é impagável, né? Eu acho que sustentabilidade, eu faço em sustentabilidade é consequência. Ela não é princípio. Eu vou fazer isso para ser sustentável. Não, se eu começar a olhar e entender que tudo que acontece com a Terra acontece comigo, tudo que acontece comigo acontece com a Terra, eu não vou me atrever a fazer merda, né? Lascar com a Terra, lascar comigo. Hoje estavam falando isso, né? Eu tava numa conversa e diziam, porque a gente tem de se conectar com a natureza, a gente tem de respeitar a natureza. Eu falei, o mínimo, né? Respeitar a natureza e ser feliz. Porque se a natureza me dá melancia no verão porque eu preciso me hidratar, se ela está preocupada em produzir uma melancia para que eu fique hidratadinha no verão, mas eu vou ter a cara de pau de não ser feliz? Sim. Vou ter a cara de pau de não retribuir para ela todo o que eu puder. Se eu posso entregar o meu sangue para ela, eu vou entregar o meu sangue para ela. Então, quando a gente começa a entender que a gente é filha de tudo isso e que a gente é mãe de tudo isso também, e que isso é totalmente cíclico, eu acho que essa é a grande mudança do ritual. A gente começar a transformar o nosso olhar sobre o mundo. Tem meditação, tem os meus cuidados, eu faço vaporização, antes de menstruar eu gosto de fazer vaporização com a camomila, eu gosto de tomar chá de artemisia, eu gosto de tomar, às vezes a minha ritualização, os dias que eu estou mais triste, eu toco um violão e tomo um copo de vinho, me permito tomar um cálice de vinho tinto, me permito pintar as unhas de vermelho nos dias que eu estou me sentindo mais bruxinha. Me permito mudar o cabelo. Tudo isso são rituais. Se a gente começa a colocar o ritual como parte do dia a dia, se a gente começa a colocar o cotidiano como sagrado, se a gente começa a colocar a conexão como algo que tem em todo lado, sustentabilidade é consequência. Não tem mais como a gente comer hiperprocessado quando a gente começa a entender que somos filhos dela. Porque eu vou fazer essa sacanagem com ela, né? Deixa de fazer sentido no nosso corpo. A gente começa a sentir, por exemplo, o sangue menstrual muda o cheiro quando a gente começa a comer ultraprocessado. A gente começa a entender com observação no corpo que, cara, tem uma coisa estranha aí, não tá fazendo sentido. E ficar atento a tudo isso é uma forma de meditação. Você, né, viver o presente, ficar atento com o presente, com o que acontece com o seu corpo quando você deixa de comer carne, com o seu sono, com o seu sangue menstrual. E agora falando de, por que você acha que as mulheres estão, será que é por isso que as mulheres estão mais à frente da sustentabilidade? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. E acho que por isso que o ecofeminismo também é só o chapéu que se coloca em cima de uma cabeça que já existia há muito tempo. Quando a gente tem essa divisão, né, a grande tomada do patriarcado e do sistema capitalista, o sistema capitalista precisa muito da individualidade. A gente precisa de basear na individualidade, na competição e no poder como uma forma de hierarquia. Então tem que ter o submisso, tem que ter o explorado para existir o sistema capitalista. Senão não vai existir, né? Não funciona, a máquina não anda. Por isso que é tão difícil colocar a escala mundial dentro do sistema capitalista um fair trade, uma relação com a sustentabilidade. A gente continua fazendo paliativos, né, dentro desse processo. E uma das coisas que o ecofeminismo fala, precisamente, que a gente tem que mudar o paradigma do que é poder. Deixar de entrar nessa lógica da competitividade, da hierarquia e começar a entrar na lógica da colaboração e da parceria. E quando a gente olha a lógica da colaboração e da parceria, ela é totalmente feminina, né? A gente sempre teve as tendas vermelhas em que as mulheres se encontravam. As mulheres trabalham muito em colaboração. E é uma grande mentira que enfiaram na nossa cabeça que mulher não trabalha com mulher, que mulher se compete com mulher. São rivais. Exatamente. Isso tem tudo a ver com o posicionamento que tem a ver com a implantação do patriarcado e do sistema econômico e financeiro que a gente tem hoje em dia. Então, quando a gente começa a fazer essa virada, a mulher sempre trabalhou em parceria, a gente sempre colaborou muito mais.
Até porque existe todo um trabalho que existe no histórico, né, de cuidar das crianças, era algo que era feito em comunidade, era algo que era feito por várias mulheres. Então, nós somos tradicionalmente colaborativas. Sim. E quando o planeta começa a dar sinal de que tem alguma coisa aqui que tem de transformar, a gente tem que transformar o paradigma. Então, se o patriarcado chegou a gente nesse nível, competição e hierarquia, quem eram as especialistas do cuidado e da fertilidade e do alimentar e do nutrir o mundo, do educar? Por que a gente tem mais professora mulher? Sim. E por que será que professora mulher ganha muito menos do que líder de empresa de TI? Né? Por que a educação é menos valorizada do que o bélico, do que o armamento? Né? Em que lugar é que a gente está? E se a gente quer começar a retomar isso, a gente vai ter de olhar para quem está especialista em cuidar, sim, em nutrir, em alimentar. A gente já nasce a criança, a gente já tem o alimento dentro da gente. Sim. Então, eu acredito que por isso que mulheres estão na liderança pela sustentabilidade, porque é uma relação intrínseca. A gente entende dentro do nosso corpo os ciclos do mundo. Agora, para finalizar, a gente fala de coisas tão lindas aqui, né, e tão natureza, só que a gente sabe que o que está acontecendo aí, né, políticas, e tá bem o oposto disso. Me conta, me divide uma luz, uma esperança no fim do túnel, como que você enxerga tudo isso? Tudo tem um lugar de abundância, né? Em todos os problemas a gente pode ver um lugar de abundância. E eu fiquei tentando entender o que está acontecendo, né, nesse movimento, principalmente agora no Brasil. E o que me dá algum alento, algum conforto, é entender que tudo que está acontecendo é um movimento de reação. É um movimento reacionário. E se esse movimento está acontecendo, é porque a zona de conforto do conservadorismo está sendo abalada. E isso só existe porque o feminismo está na rua, porque o movimento negro está na rua, porque o movimento LGBT está na rua. Então, essas pessoas, nós criamos um lugar de fala, um lugar de participação, porque Marielle existiu, porque Marielle ainda existe. É porque todas essas pessoas existiram, existem e continuam lutando, que o lugar, a zona de conforto do conservadorismo, que ainda não se atualizou para o mundo contemporâneo que a gente está vivendo e para as causas que a gente está falando, está sendo colocado um pouco em risco. Sim. Então, entender que isso é um movimento reacionário me faz sentir que a gente não vai voltar ao que já aconteceu no passado, porque a força, a voz das minorias é muito maior. Sim. E quando alguém começa... É aquela história, né? Se não gosta de formiga, não mexe com o formigueiro. De repente, a gente virou um formigueiro. As pessoas saíram à rua. E as pessoas começaram a mostrar que é possível ter uma vida muito feliz e plena sendo um homem que gosta de um homem, sendo uma mulher que gosta de uma mulher, sendo uma mulher negra e assumindo o seu cabelo. E as pessoas estão sendo felizes, e a felicidade, a alegria da minoria, e da minoria que sempre foi, né, menosprezada e submissa, enfim, isso ameaça as estruturas sociais. Então, para mim, eu acho que isso é um grito de reação à descolonização que está acontecendo, ao fim do racismo que tem de acontecer, ao fim do machismo que tem de acontecer. E esses gritos são tão grandes que não tem como o conservadorismo não se posicionar. Então, isso me dá um alento muito grande de dizer, aconteça o que acontecer, as vozes não vão se calar mais. E do meio ambiente, você também acha Do meio ambiente é a mesma coisa, né? A sustentabilidade é uma pauta cada vez maior, as pessoas não vão. Eu acredito que a gente pode viver um Chico movement aqui também. Então, as pessoas não vão querer mais que as árvores sejam devastadas e que a Amazônia seja devastada. A gente tem uma potência de base, de popular, não é uma potência governamental, mas uma potência popular que não vai permitir que as coisas sejam destruídas do jeito que se diz que vão ser destruídas. Isso me dá algum alento, assim, de entender, nossa, eu saio à rua, eu posso ficar com medo de carregar o meu posicionamento, mas eu consigo até ler no olho de quem cruza comigo que essa pessoa está comigo. A gente já consegue se identificar. A gente já tem uma irmandade, existem micropolíticas que estão acontecendo, grupos que estão se reunindo nas suas casas, afetos que estão se construindo, e eu sinto que qualquer movimento de ameaça vai reforçar as estruturas de afeto. Quem está no lugar do ódio vai se dividir, vai se pulverizar depois do que está acontecendo. Quem está no lugar da resistência vai ser cada vez mais resistente. Ai, lindo. Obrigada. Me deixando feliz. Amei. Conversa deliciosa. Obrigada por você estar aqui, viu? Muito bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso Sofá de Fala e aguardem os próximos convidados.